Olá, meu nome é Georgia. Irei apresentar meu projeto de programa de iniciação científica e tecnológica da Universidade Federal do Paraná, tendo como título A sensibilidade de isolados de alternária SPP aos fungicidas ciprodinil e perimetanil, sob orientação do professor Henrique da Silva Silveira Duarte. A batata é um tubérculo de grande importância a nível mundial e é considerada, depois do milho, arroz e do trigo, o alimento mais importante para a humanidade. E com a intensificação da bataticultura nos últimos anos, ocorreu consequentemente o aumento da densidade populacional das plantas por áreas de produção, promovendo um ambiente favorável ao surgimento de pragas e doenças, sendo uma das principais a pinta preta. Diante disso, diferentes métodos de manejo podem ser empregados para o controle da doença no campo, no qual o controle químico, por meio do uso de fungicidas, é o mais utilizado. Entretanto, há problemas no uso, como por exemplo a resistência a eles pelos agentes fitopatogênicos. A resistência de fungos a fungicidas pode ser definida como uma mudança estável e hereditária do comportamento de um fungo em resposta à utilização de fungicidas, e como consequência, a redução da sensibilidade do patógeno. Por isso, o objetivo foi avaliar a sensibilidade alternária SPP aos fungicidas ciprodinil e perimetanil na cultura da batata. Para essa análise, isolados de alternária foram obtidos após a coleta no Paraná e Santa Catarina, entre os meses de dezembro de 2021 a maio de 2022. As amostras foram levadas ao Laboratório de Epidemiologia e Manejo Integrado de Doenças da Universidade Federal do Paraná. Para realizar o isolamento, foi utilizado o método indireto, que consiste em colocar uma amostra de tecido contaminado em contato com o meio de cultura, para que posteriormente seja avaliado seu crescimento. Sequencialmente, foi realizado o isolamento de colônias monospóricas, e para a preservação dos isolados, as amostras foram armazenadas a menos 20 graus Celsius em sílica e glicerol. A sensibilidade dos isolados foi determinada com base na avaliação do crescimento micelial em placa de Petri, realizadas com o auxílio de um paquímetro digital. Para estabelecer o crescimento micelial, foram analisados dois ingredientes ativos com modo de ação similares, bem como o mesmo grupo químico, sendo o perimetanil e o ciprodinil. Para cada isolado, fez-se duas repetições e o experimento foi repetido duas vezes. Para o fungicida perimetanil, conforme descrito na tabela 1, os valores de CE50 variaram entre 1,60 e maiores que 100. Já no caso do fungicida ciprodinil, os valores de CE50 foram encontrados entre 0,07 e maiores do que 100. 5 isolados apresentaram-se com fenótipo de resistência a perimetanil. Dos 9 isolados testados para ciprodinil, ARPR3 e COMPR3 comportaram-se com fenótipo de resistência. Nota-se também a presença de resistência cruzada quanto ao isolado ARPR3, que comportou-se com fenótipo de resistência aos dois ingredientes ativos pertencentes ao mesmo grupo químico. Após a avaliação da distribuição de frequência dos valores de CI50 entre os isolados, nota-se que 53,33% dos isolados tiveram a CI50 entre 1 e 5 microgramas por ml, o que corresponde a 8 dos 15 isolados testados. Outros dois isolados, 13,33%, tiveram a CI50 entre 5 e 10 microgramas por ml, e ainda 5 deles apresentaram a CI50 maiores do que 100. Dos 9 isolados submetidos ao fungicida ciprodinil, 44,45% deles, o que corresponde a 4 isolados, tiveram a CI50 entre 0 e 1 microgramas por ml. 33,33% deles, que corresponde a 3 isolados, apresentaram valores de C50 entre 1 e 5 microgramas por ml. Um isolado apresentou C50 entre as doses de 10 e 100 microgramas por ml, e outro apresentou a C50 maior do que 100 microgramas por ml. Os resultados foram heterogêneos. Possivelmente, a variação não se dá necessariamente por conta da espécie, mas sim por uma série de fatores, como fatores genéticos e o manejo realizado em cada área. Para estabelecer um comparativo, foi consultado o trabalho de Fairchild Miles e Wharton, em 2013, que após avaliarem a resistência de 26 isolados de A. solane e 9 isolados de A. alternata a fungicidas em regiões produtoras de batata no estado de Idaho, nos Estados Unidos, detectaram 15% de resistência dos isolados a perimetanil. Não foi possível estabelecer nenhuma relação entre a cidade ou estado em que os isolados foram coletados e o padrão dos valores da C50. Dentre os isolados avaliados, o ARPR3 teve um comportamento de resistência cruzada, assim como no estudo de Schumann na sensibilidade de brasiticineira. Casos de resistência dupla ou até mesmo tripla advêm possivelmente de um uso contínuo de produtos com o mesmo princípio ativo em uma população que já apresente um grau de resistência a outro fungicida. A sensibilidade dos isolados de alternária, coletados na região sul do Brasil, apresentou resultados heterogêneos, com isolados sensíveis e alguns com sensibilidade reduzida. Dessa forma, os testes realizados até aqui demonstram a importância de realizar tal estudo e ainda confirmam a necessidade de se conhecer os mecanismos de resistência com a finalidade de encontrar as melhores alternativas para manejar a doença no campo. Muito obrigada pela atenção.